Imagine se todos os dias caísse uma quantia em dinheiro na sua conta e se você não gastasse em determinado tempo, aquela quantia que sobrou lá desaparecesse. Você iria desperdiçar esse dinheiro? Como é que você iria gastar? Depois desse vídeo aqui você vai passar a olhar a sua vida de forma diferente. Então bora lá expandir. Todos os dias Deus, eu imagino que todos os dias, né, à meia-noite, quando termina o dia, às 0h, Deus manda um anjo. Ele dá uma ordem na seguinte forma: vai lá e coloca 1440 minutos no banco de horas da Teresa. Mas ele não fala como eu vou gastar. Ele não vem e fala para mim, ó, gasta assim, gasta assado, gasta em tal lugar, faça tal coisa. Sou eu que decido como eu vou usar esta quantia. Mas eu tenho que usar, porque a 0h que sobrou, ela vai desaparecer. E você já parou para pensar sobre isso? Que todos os dias você tem na sua conta 1440 minutos para você gastar da maneira que você quiser? E muitas vezes a gente passa gastando esse tempo como? Se estressando à toa, falando da vida dos outros, rolando o celular. E quando a gente vê, a gente gastou, não se tem mais nem um centavo, a gente gastou em algo que não nos acrescentou em nada. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, de novo Ele vem ali e deposita mais 1440 minutos na nossa vida. Se a gente for traduzir isso daí por dinheiro, de repente a gente consiga aí comprar um celular mais ou menos, a gente consiga comprar aí uns 2 par de tênis aí razoáveis, se for bem muito bom de marca, um par de tênis. E é exatamente isso que a gente anda fazendo ultimamente. Já parou para pensar que tudo que a gente faz, assim, parece que a gente está meio que robotizado. A gente levanta, toma banho, toma café, trabalha, almoça, volta para casa, toma banho, janta e dorme. Isso quando você consegue ter um sono tranquilo. Isso quando você consegue, deitar e no outro dia falar, puxa, que noite bacana que eu tive. E com isso, a nossa vida ela vai indo, ela vai passando, e a gente está correndo atrás, desperdiçando esse tempo, correndo atrás de coisas materiais, coisas que não vai acrescentar em nada. Às vezes a gente tem uma televisão em casa de 50 polegadas e a gente fala assim, nossa, quando eu comprar aquela TV de 70, de 80, de 90, sabe aquelas que agora tem com toque, assim, né? Eu vou ser muito feliz, eu vou assistir aquele filme naquela TV, porque a imagem é melhor, porque isso, porque aquilo outro. Mas quando você compra, você tem aquela felicidade assim momentânea, e depois você vê um filme, 2 filmes e tudo bem, já passou. Você já não se liga mais naquilo, você já vai buscar comprar outra coisa para se satisfazer. Um carro bacana, é legal a gente ter coisas bacanas, é legal. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que às vezes a gente não dá valor nessa quantia que é depositada no nosso banco da vida todos os dias. Que eu preciso escolher gastar da melhor maneira possível. O Cortella ele tem uma frase que diz assim: verdadeiramente morre aqueles que não deixam lembrança. E vendo essa frase eu passei a meditar o seguinte pensamento: será que se eu morresse hoje eu iria deixar muitas lembranças? O que eu iria deixar? O que eu plantei no coração das pessoas que convivem comigo? Será que eu iria deixar assim só uma lembrança tipo de meia dúzia e depois logo já iriam esquecer?
Porque às vezes a gente chega em casa e eu, como professora, eu sempre escuto os alunos falando. Fala, olha, você mostrou para o seu pai, para sua mãe a atividade de ontem? E daí eles respondem assim, não, a minha mãe anda sem tempo. O que ela faz? Onde ela trabalha? Né? Que hora que ela chega? E daí a resposta deles é, ela chega, ela vai responder, faz uma coisa ou outra, vai responder mensagem celular. E o pai também. E o filho ficou como? No outro cantinho no celular. Então, às vezes, nós temos aí tantos seguidores, amigos na rede social, no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? No TikTok. Ficamos ali gastando esse tempo tão precioso que Deus depositou na nossa vida, se estressando com coisas que você está vendo na tela do celular. Com notícias de política, de que o país está isso, de que o país é aquilo outro, de que o governo é isso, de que o governo é aquilo outro, xingamento, respondendo, né? Respondendo em postagem de pessoas que você nem nunca viu, que você nem nunca sabe, que você só está vendo a vida dele atrás daquela tela. E enquanto isso, o tempo que é tão precioso, ele está indo embora. E as pessoas que realmente estão ali junto com a gente de repente não sabe nem como foi o seu dia, não sabe nem o que está acontecendo, não sabe nem o que está passando. Nós temos jovens hoje em dia que eles vivem crises de ansiedade, uma crise atrás da outra, se cortam, se mutilam, tentam tirar a vida. E você vai ver o quê? Abandono afetivo. Porque o pai não liga, porque a mãe não liga? Não. Porque o pai e a mãe também está vivendo ali no automático, gastando esse precioso tempo no celular, olhando coisa que não tem importância. E num papo bem gostoso e legal com os meus alunos, né, eu perguntei para eles, com que vocês gastariam? E eles responderam para mim assim, professora, eu iria passar o dia todo com meus pais, mas aí eu fiz uma pergunta diferente. Eu falei, se vocês tivessem hoje 1.440 minutos para vocês gastarem, e essa era a última conta a ser depositada no banco de vocês. E eu quero fazer a pergunta para você também, que está me vendo agora. O que você faria? Gastaria com o quê esse tempo? E eles... Assim, achei muito sábio as respostas deles, porque eles falaram assim, professora, um disse, eu acho que eu iria meditar a palavra de Deus. O outro falou assim, eu ia viajar para a praia com os meus pais, porque daí se eu fosse embora, a última lembrança que eles teriam de mim é assim, a gente brincando e correndo na areia da praia. O outro respondeu assim, professora, eu acho que eu ia arrebentar uma pipoca, ia chamar meu pai, minha mãe, meus irmãos, e eu iria assistir um filme incrível. Ia colocar um filme muito legal para a gente dar muita risada. E o dia que eu fosse embora, eles iriam lembrar das últimas risadas que eu dei. Você está entendendo? Qual que é a importância desses 1.440 minutos para você? Como que você está gastando? Correndo atrás de coisas, de bens materiais que vai passar? É importante? É muito importante. Mas depois do ser, primeiro eu preciso ser. Primeiro eu preciso ser presença. Presença em mim, presença para o outro. Me emocionei aqui de falar porque me emocionei com os alunos também. Porque se a gente for parar para pensar, a gente nasce com um determinado tempo de vida aqui. E daqui até aqui, do nascer ao morrer, eu determino o que vai acontecer nesse trajeto. Porque, como eu falei, Deus deu o livre arbítrio para você escolher o que você quiser, o caminho que você quiser.
Ele te dá dois caminhos. Você pode ir aqui, ele fala para você, eu gostaria que você fosse por esse caminho aqui. E eu vou dizer para você que nesse caminho aqui, você não vai ter só alegria. Você vai ter tristeza, você vai ter tribulações, você vai ter doença no caminho que você vai ter que enfrentar, você vai chorar, você vai entristecer. Mas se você for por esse caminho, eu quero que você saiba que eu vou estar com você. Porque Jesus não falou pra gente que aqui ia ser tudo mil maravilhas. Ele falou que no mundo havereis de ter tribulações, de ter sofrimento. Mas guarde uma coisa, eu estarei com você. Então, se a gente escolhe esse caminho aqui, nós vamos passar por espinhos, por noites traiçoeiras, por deserto, nós vamos. Mas Deus fala, eu vou estar com você aqui. Mas tem esse outro caminho também, você pode escolher. Mas neste outro caminho aqui, eu quero que você saiba que eu não vou estar com você. Então, o que eu trouxe hoje de reflexão pra gente, que você possa refletir também junto comigo depois que você ver esse vídeo. Como eu estou gastando o meu tempo? Em bens materiais? Ou em bens espirituais, emocionais? Que eu vou deixar? Porque daqui até aqui existe um prazo. E esse prazo, ele termina. E na nossa vida, ela é como se fosse um grande palco. Que a gente atua o tempo todo. E nesse atuar aqui, você precisa escolher que tipo de ator você vai ser, de atriz você vai ser. Porque na hora que a cortina fechar, não existe replay. Você não pode voltar e fazer um novo ensaio e apresentar a peça outra vez. E nessa conversa assim com os meus alunos, porque foi sobre uma aula sobre ensino religioso, a conversa foi por esse lado, porque era sobre o tempo, e o que você faz com o seu tempo, né? E, nossa, eu refleti assim, sabe, profundo, porque na correria da vida você não para, do dia a dia você não para refletir o teu tempo. Como que você está gastando o teu tempo? E escolha gastar da melhor maneira. Num simples filme com seus filhos, uma pipoca, um cinema, um cafezinho na padaria, sei lá, só sentar e conversar, sem celular, ter um tempo para você. Porque quero fechar aqui esse vídeo com a frase do Cortella: verdadeiramente morrem aqueles que não deixam lembranças. Eu espero que tenha feito sentido para você. Foi extraordinário falar sobre esse assunto, emocionante para mim. E que quando você estiver vendo, assistindo esse vídeo, você possa refletir bastante, que ele possa encontrar você na mais perfeita saúde, na mais perfeita paz. E como eu digo sempre, evolução todos os dias, expandir a vida todos os dias. E para o universo, estou pronta. Um grande abraço, Deus abençoe e até breve. E eu amo você.